Então, a nossa exposição, a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, Vamos pensar hoje a respeito da nossa permanência em Cristo, da nossa constância em Cristo, tá? A palavra do Senhor nos diz o seguinte, versículos 6 e 7 do capítulo 2. Versículos 6 e 7 do capítulo 2. A palavra do Senhor diz: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Vamos orar. Amado Deus, nós estamos diante da Tua Palavra, já cantamos, já falamos ao Senhor que nós entendemos a Teu respeito. Queremos agora que o Senhor fale aos nossos corações, através da Tua Palavra, possamos colocar em prática aquilo que precisamos colocar, que Teu Espírito nos auxilie, nos iluminando o nosso coração, os olhos, o entendimento do nosso coração, que possamos viver para a honra e glória do Senhor, vivermos de modo digno do Senhor. Senhor, nós temos vivido dias difíceis, dias com tantas vozes ao nosso redor. Não nos deixa desviarmos, vacilarmos, mas nos ajuda a permanecermos no Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, uma das coisas mais importantes para se ter sucesso na vida é constância, não é? Para que nós possamos alcançar os nossos objetivos, nós precisamos ser constantes naquilo que nós aprendemos a fazer. A constância, ela nos ajuda então a desenvolver habilidades, nos ajuda a construir os nossos objetivos, alcançar os nossos projetos. Ela promove a estabilidade, o progresso, né? A constância, a resistência, a resiliência também diante dos desafios. Do contrário, a falta de constância na vida cristã, na vida para se ter algum objetivo, traz prejuízos, né? Nós não conseguimos alcançar nada, nós não conseguimos alcançar sucesso nenhum se nós não tivermos uma vida constante, se nós não mantermos a constância. Isso, quando nós não mantemos a constância na nossa vida, isso gera estagnação, isso gera frustração, gera ociosidade, né? Nós paramos, inatividade, nós não crescemos, nós não progredimos, nós não continuamos os nossos objetivos, aquilo que nós queremos fazer, porque nós não temos constância. E na vida cristã não é diferente, irmãos. Na vida cristã a constância é de extrema necessidade. Uma vida cristã constante é uma vida cristã inconstante é uma vida insegura, uma vida imatura, uma vida frágil, uma vida sem estabilidade e uma vida vulnerável também aos ataques, às ameaças que podem vir sobre nós. E o apóstolo Paulo, então, entendendo a importância da constância na vida cristã, Paulo exorta então os crentes aqui a permanecerem constantes ou permanecerem firmes de maneira crescente na pessoa de Cristo. Então a vida cristã deve ser uma vida constante, uma vida de constância, e não uma vida inativa, uma vida ociosa. A vida cristã não é assim. A vida cristã não deve viver dessa maneira, dessa forma. Não deve ser vivida dessa maneira. A vida cristã é uma vida ativa, uma vida de crescente progresso, e não de ociosidade, de estagnação, de estaticidade, mas de crescimento, de progresso. No versículo 5 do capítulo 2,
versículo antes, o apóstolo Paulo expressa a certeza quanto à fé dos crentes colossos. Olha o que ele diz: pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando, certificando-me a respeito da vossa boa ordem e firmeza na fé em Cristo. Mesmo Paulo estando convicto, irmãos, da fé daqueles irmãos, ele não deixa de trazer exortações sobre a importância de continuarem a permanecer firmes no Senhor Jesus Cristo. Então não é porque nós estamos firmes agora que nós iremos progredir dessa maneira se nós cruzarmos os braços. Não, nós precisamos progredir. O apóstolo Paulo entendeu: olha, irmãos, eu me alegro com vocês, porque eu percebo em vocês o crescimento de vocês, percebo em vocês a firmeza da vossa fé em Cristo. No entanto, permaneçam firmes, continuem andando no Senhor, permaneçam em Cristo. Irmãos, até esse ponto, Paulo discorreu sobre a identidade de Jesus Cristo e o que nós devemos aprender, o que nós devemos saber a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor soberano sobre todas as coisas. Ele é soberano sobre a criação antiga. Ele é soberano sobre essa nova criação, o povo de Deus, a igreja. E é nele que estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Não podemos alcançar uma maturidade espiritual, nós não podemos alcançar a sabedoria de Deus, a sabedoria divina, a não ser em Cristo. Agora Paulo então nos exorta a permanecermos em conformidade com esse entendimento acerca do nosso Senhor Jesus Cristo, indo ainda além e desenvolver um relacionamento íntimo e firme com o Senhor. Não só desenvolvermos o que nós sabemos a respeito de Cristo, mas também desenvolvermos um relacionamento íntimo com o nosso Mestre, com o nosso Senhor Jesus Cristo. A vida cristã não se limita a sabermos coisas a respeito de Jesus Cristo. A vida cristã vai muito além disso. A vida cristã é uma vida de um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, diante da realidade do perigo que nos cerca, irmãos, e da importância de mantermos uma vida constante em Cristo, Paulo então nos instrui a como permanecer em Cristo, a como permanecermos, a como desenvolvermos uma vida constante no Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, ele diz que para que nós possamos permanecer em Cristo, nós precisamos reconhecer o seu senhorio. Veja o que ele diz no versículo 6. Ele diz o seguinte: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Eu tirei o tema da pregação, eu acredito que esse é o cerne desses dois versículos, se não de toda a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, o andar em Cristo. Nos versículos anteriores, o apóstolo Paulo fala: olha, Cristo é isso daqui, Cristo é Senhor, Cristo é Senhor sobre, ele deve exercer primazia sobre a criação, sobre a igreja. Ele exerceu primazia sobre os mortos. Cristo é isso daqui. Cristo é esse Senhor e Deus, exaltado sobre todas as coisas. Agora vocês devem viver em conformidade com isso. Então a ideia é essa. Paulo conecta o versículo 6 com os anteriores, considerando não apenas os versos mais próximos, como o 4, 5, mas tudo que ele fala a respeito de Jesus Cristo, tudo aquilo que ele havia discutido a respeito de Jesus Cristo, ele conecta o versículo 6 aqui com tudo aquilo que ele falou a respeito de Cristo. E ele diz o seguinte, ele nos traz uma ordem aqui. A ordem é: andem nele. Andem nele, que significa permanecer nele, ou viver de maneira crescente em Cristo. E esse permanecer, ou essa ordem de permanecer em Cristo, de continuar na pessoa de Cristo, se baseia no fato de os crentes
terem recebido Cristo Jesus como Senhor. O fato de Paulo estabelecer essa ordem, andem em Cristo, ou permaneçam em Cristo, continuem na pessoa de Cristo, se baseia no fato de que os crentes receberam algo a respeito de Cristo, que foi o fato de que Jesus Cristo é Senhor. Mas eles não só receberam uma tradição, eles não só receberam algo a respeito de Cristo. O que o apóstolo Paulo quer destacar aqui é que os crentes receberam o próprio Cristo. Os crentes não receberam apenas tradições, apesar de essa palavra receber aqui trazer essa ideia de receber uma tradição. Paulo, ele quer ir mais a fundo. Ele não quer que os crentes pensem em Cristo apenas como uma mera tradição, um conjunto de regras, mas se envolver na pessoa de Cristo. Ou seja, receber essa tradição envolve muito mais do que receber algo a respeito de Cristo. Envolve receber o próprio Cristo. Envolve receber o próprio Senhor Jesus Cristo em nós, como Senhor, como soberano. Perceba o que ele diz: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor. Em outras traduções, como na NVT, traz a ideia de que nós recebemos Cristo como Senhor de nossas vidas. Se eu não me engano, se você tem a NVT aí, vai estar escrito dessa maneira: assim como vocês receberam Cristo como Senhor da vida de vocês. Irmãos, o ponto de Paulo, portanto, não é simplesmente que os crentes recebam um conhecimento sobre Jesus Cristo, mas que eles recebam o próprio Senhor Jesus Cristo. O próprio Cristo, quando eles creram na palavra de Deus, quando eles creram na mensagem, eles recebem então o próprio Cristo. Quando nós aceitamos a palavra de Deus, quando nós aceitamos aquilo que nós recebemos dos pastores, dos apóstolos, nós recebemos o próprio Cristo quando nós cremos na mensagem e na tradição apostólica. Ou seja, os crentes precisavam desenvolver um firme relacionamento com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E esse relacionamento envolvia submissão ao Senhor. Esse relacionamento envolve, então, entender que Jesus Cristo tem primazia sobre todas as coisas e que nós devemos nos submeter àquilo que Ele diz, àquilo que Ele é. Irmãos, entender isso é de extrema importância para a nossa fé. Entender que Jesus Cristo, Ele é Senhor sobre todas as coisas e que nós precisamos nos relacionar com Cristo dessa maneira, entendendo que Ele é Senhor, é de extrema importância para a nossa fé. A vida cristã não é um mero seguir regras, aceitar alguns credos, por exemplo. Não é só isso. A vida cristã é uma vida de relacionamento com o nosso Mestre Jesus Cristo. Um relacionamento de súdito e Senhor. Um relacionamento de submisso e Senhor. Os falsos mestres, irmãos, rebaixavam Jesus Cristo a um mero ser criado. Nós entendemos isso porque o apóstolo Paulo, ele enfatiza muito o fato de Jesus Cristo ser o Criador de todas as coisas. E o fato de Paulo querer ressaltar esse fato de que Jesus Cristo é Senhor sobre todas as coisas, implica em que os falsos mestres estavam querendo diminuir a Cristo a um mero ser criado. Ou como os gnosticismos posteriormente rotularam Cristo como apenas uma emanação de Deus. E portanto não passava de uma simples criatura. E que portanto não tinha toda essa autoridade que os crentes diziam que ele tinha. Não tinha toda essa supremacia que os apóstolos diziam que ele tinha. No entanto, irmãos, o que eles ouviram de Paulo, que os crentes de Colossos ouviram de Paulo e de Epáfras como um fiel ministro de Cristo,
é que Jesus Cristo é Senhor sobre todas as coisas e, portanto, Ele é Deus e precisa ser ouvido. Irmãos, trazer à mente dos colossos a verdade de que Jesus Cristo é Senhor sobre eles é lembrá-los que Ele, Jesus, é quem estabelece os valores, é Ele quem guia os passos e os pensamentos, é Ele que nos diz por onde caminhar. Trazer à mente dos colossenses, então, o fato de que Jesus Cristo foi recebido como Senhor, é dizer que é Jesus Cristo quem estabelece os valores pelos quais os crentes devem seguir, os pensamentos pelos quais os crentes devem pensar, a forma como os crentes devem viver na sua vida, na vida. Quando nós recebemos a Cristo como Senhor, nós estamos dizendo: Senhor, o Senhor é quem dirige os meus passos. O Senhor é quem estabelece os valores pelos quais eu devo seguir. O Senhor é quem governa os meus pensamentos, os meus desejos. Os meus desejos, as minhas inclinações estão submissas ao teu senhorio. Irmãos, os colossenses estavam sendo tentados a seguir as vãs filosofias, as ideias humanas que exigiam cumprimento de regras ou que colocavam algo mais além de Cristo. Dizer, irmãos, portanto, que eles receberam a Jesus Cristo como Senhor é afirmar que as filosofias humanas são apenas conceitos humanos vazios, que não influenciam, que não promovem crescimento espiritual. Como ele vai elaborar no capítulo 2, ele vai trabalhar um pouquinho mais a respeito desse conceito da filosofia humana que os irmãos, que os crentes estavam tendenciosos a seguir. Então ele vai trazer de volta aqui o senhorio de Cristo. Irmãos, os falsos mestres não descartavam Jesus Cristo. Vocês sabiam disso? Paulo não está combatendo ideias que excluem Jesus Cristo completamente. Eu acredito que se essas pessoas não mencionassem a Cristo de maneira alguma, Paulo talvez nem estaria tão preocupado assim, porque muitas outras religiões existiam e Paulo não combate essas religiões necessariamente. O problema é que essa religião, esse sincretismo que estava nascendo aqui na igreja de Colossos, entendia que Jesus Cristo era importante. Entendia que Jesus Cristo era importante, mas não a coisa mais importante. Eles acrescentavam algo mais além de Cristo. Então, o objetivo dessas religiões não era excluir Jesus Cristo, não era jogar Jesus Cristo de lado, era trazer Jesus Cristo mais alguma coisa. Você pode ser crente, mas você tem que fazer isso. Você pode crer em Cristo, mas você tem que fazer isso. Você pode crer em Cristo, mas você pode ter um óleozinho, né, no seu salão de beleza, né? Você pode crer em Cristo, mas você pode também subir ao monte e buscar algo mais além de Cristo. Você pode ter Cristo e ainda assim cultuar os anjos, como ele menciona no capítulo 2. Você pode crer em Cristo e ainda assim se martirizar para que você possa alcançar algo além, algo mais de Deus. Mas o apóstolo Paulo traz aqui o fato de que os crentes receberam Jesus como Senhor, e isso indica que aquilo que eles fazem, aquilo que eles deixam de fazer, precisa ser determinado pelos mandamentos de Jesus Cristo, por aquilo que Jesus Cristo diz. Paulo então nos lembra: vocês receberam Cristo não como um mero homem
não como um mero profeta, não como uma criatura superior, mas vocês receberam Cristo como o Senhor e, portanto, vocês precisam viver desta maneira. Vocês precisam andar desta maneira em Cristo. Irmãos, receber a Cristo como Senhor é afirmar que Ele é todo suficiente, como o Senhor cujos mandamentos devem ser obedecidos e em cuja palavra devemos confiar. Receber Cristo como Senhor de nossas vidas é entender que Cristo é suficiente e nada mais. Somente Cristo. Foi isso que os reformadores pregaram, né? Somente Cristo e nada mais. Somente Cristo. E Paulo quer estabelecer isso aqui. Vocês receberam Cristo. Vocês não receberam apenas uma regra, um conjunto de regras, mas vocês receberam o próprio Senhor Jesus Cristo como Senhor de vocês. Então vivam dessa maneira. E isso faz um eco daquilo que ele fala no capítulo 1, no versículo 10. O apóstolo Paulo fala o seguinte, e talvez seja o capítulo 6 e 7, seja uma espécie de abrangência daquilo que ele fala aqui no versículo 10, do capítulo 1. Ele diz o seguinte: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Viver de modo digno do Senhor, portanto, é viver entendendo que Cristo é de fato o Senhor de nossas vidas. Irmãos, portanto, ter uma vida constante, uma vida cristã constante, de constante crescimento, permanecendo em Cristo, envolve reconhecê-lo como Senhor, envolve reconhecer o seu senhorio sobre sua vida. Isso implica em você não colocar nada além de Cristo na sua vida. Nada. Nada além de Cristo. Em segundo lugar, permanecer em Cristo, ou ter uma vida de constância, uma vida cristã de constância, envolve firmar nossas raízes profundamente em Cristo. Firmar nossas raízes e nossos fundamentos na pessoa de Cristo. O versículo continua, o versículo 7 diz: nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos. Irmãos, permanecer em Cristo implica enraizar-se, fixar as nossas raízes, aprofundar as nossas raízes em Cristo. Mas não somente isso, mas também nos edificarmos em Cristo, conforme nós fomos instruídos por meio da palavra. Paulo usa então aqui a figura da agricultura, usa também a figura da construção civil aqui, para representar a nossa permanência em Cristo, ou o nosso crescimento em Cristo. Eu acredito que Paulo ele não queira apenas trazer a ideia de algo fixo, mas algo que está crescendo também, tá? Por isso ele menciona a ideia a figura aqui de uma planta que está fixada sim, mas ela não permanece inativa, ela cresce. E o fato de também ele mencionar o edifício aqui que tende a crescer, andar por andar. A imagem que Paulo quer trazer na mente dos crentes, quando ele usa a figura da árvore aqui plantada, quando ele usa a figura aqui do enraizar-se, é a figura de uma planta ou de uma árvore que está plantada em um lugar cujas correntes de águas passam constantemente. Uma árvore que tem suas raízes aprofundadas num solo fértil, raízes que possam trazer nutrientes
que possam sugar os nutrientes daquele solo, para que aquela árvore possa crescer. De modo semelhante é a vida cristã. A vida do crente é como essa árvore que está firmada em Cristo, no solo que é Cristo, cujas raízes vão profundamente ao ponto de buscar os nutrientes necessários para a sua nutrição. Então a figura que o apóstolo Paulo quer trazer aqui na mente dos crentes é uma árvore que aprofunda as suas raízes em busca de nutrição para si, para que se torne uma árvore frondosa e produza frutos. Veja o que o apóstolo Paulo diz no versículo, como está interligado o que ele diz no versículo 10. Ele diz: a fim de viver de modo digno do Senhor, do capítulo 1, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. Então a ideia de nós permanecermos com as nossas raízes em Cristo não é simplesmente de ficarmos parados, estáticos, mas de crescermos. E como a árvore ela cresce para o alto, nós precisamos também crescer para o alto, onde Cristo vive. E é isso que ele diz no capítulo 3, né? Olhem para o alto, fixem a sua mente no alto, onde Cristo vive. Então a ideia é: fixem as suas raízes, aprofundem no máximo que vocês podem para sugar os nutrientes que Cristo nos oferece. E que nutrientes são esses, por exemplo? São as bênçãos, a sua palavra, o fato de Cristo ter nos substituído. São todas as bênçãos decorrentes da salvação em Cristo. Isso é o que nos faz frutificar. Isso é o que nos faz permanecer em Cristo, quando nós sugamos os nutrientes de Cristo. A pergunta que eu tenho para você é: o quanto você tem, o quanto as suas raízes estão aprofundadas em Cristo? Você tem buscado vitalidade, nutrição na pessoa de Cristo? Você tem buscado encontrar os nutrientes em Cristo necessários para o seu crescimento espiritual, para a sua vida cristã? A vida cristã, então, é como essa... E isso também nos faz lembrar do Salmo, né? Do Salmo 100, ou do Salmo 1, perdão, que fala que nós somos como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Portanto, se nós queremos ter uma vida bem sucedida, não materialmente falando, mas espiritualmente falando, nós precisamos estar enraizados em Cristo. O crente não só permanece fixado em Cristo, mas permanece fixado em Cristo e crescendo. Então, se você não está desenvolvendo uma vida cristã saudável, se você não está percebendo frutos na sua vida, se você não está desenvolvendo, por exemplo, os frutos do Espírito Santo, se essas coisas andam longe de você, certamente as suas raízes não estão fixadas profundamente em Cristo. Você pode perceber isso. Você pode avaliar a sua vida cristã dessa maneira. Se permanecer em Cristo é frutificar e eu não estou frutificando, a minha vida não está fixada em Cristo. Mas não perca as esperanças. Ainda há folhagens em você, ainda existem raízes. Aprofunde as suas raízes em Cristo. Busque o conhecimento de Cristo. Relacione-se com Cristo. Tenha íntima comunhão com o Senhor. A outra figura que ele apresenta aqui
é a figura do edifício. A figura, ele fala: coloquem as suas raízes em Cristo. Também se fundamentem em Cristo. Coloquem os seus alicerces em Cristo. Descreve um edifício que está bem fundamentado, de modo que ele permanece firme, mas crescendo também. Então a ideia aqui é sempre permanecer crescendo. Permanecer firme e crescendo. Permanecer em Cristo, então está firmado em Cristo como um grande edifício. Está fixado em alicerces fortes. A Bíblia descreve Cristo como uma pedra angular, como o alicerce pelo qual a igreja é edificada. Efésios capítulo 2, versículo 20, diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Estar firme em Cristo é estar com os seus alicerces presos a Cristo. Essa figura não só denota firmeza, mas, como eu disse, crescimento também. O povo de Deus só pode crescer se ele está firmado em Cristo. Ele só pode desenvolver uma vida satisfatória e espiritual se ele está firmado em Cristo. Esses termos arraigados e edificados aqui também, irmãos, expressam continuidade. A ideia de nós continuarmos fixando as nossas raízes em Cristo, prendendo as nossas, estabelecendo os nossos alicerces em Cristo. A ideia é: como vocês foram plantados e alicerçados em Cristo, vocês permaneçam. A vida cristã não é uma vida ociosa, não é uma vida inativa, mas uma vida de constante crescimento. João capítulo 15 também nos faz lembrar disso. João capítulo 15, versículo 1 e 2, o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza ainda mais. Irmãos, a ociosidade trazida pelo pós-modernismo, através das suas tecnologias, tem tornado cristãos ociosos, cristãos infrutíferos, cristãos inconstantes. O que essa era tem trazido é o grande acúmulo de acesso a dispositivos eletrônicos, a redes sociais, que tem levado pessoas à procrastinação e ao desperdício de tempo cada vez mais. As pessoas muitas vezes passam horas navegando nas redes sociais, assistindo vídeos. Um grande número de opções de entretenimento tem resultado em pessoas improdutivas, pessoas que não produzem mais, pessoas que não crescem. Isso tem acontecido também com crentes, pessoas que se dizem crentes, pelo menos, que se intitulam como cristãos, mas que vivem uma vida óssea, uma vida estagnada, sem crescimento algum. Por que isso? Por causa da falta de relacionamento com Cristo. Porque não estão com as raízes fixadas em Cristo. O que acontece é que são levadas pelos ventos, é que são levadas pelas tempestades, é que são levadas pelos ventos de doutrina e aceitam qualquer ensinamento, ao ponto de causar prejuízo
na sua vida espiritual, na sua vida, na vida dos seus próximos, na vida da igreja, porque permanece em uma vida infrutífera. A vida cristã precisa ser desenvolvida por meio de uma íntima comunhão com o Senhor Jesus Cristo, na meditação da sua palavra, na oração, na comunhão com os irmãos. Se você não tem desenvolvido isso, se você não tem sentido prazer em buscar conhecer o Senhor por meio da palavra, da oração, da comunhão com os irmãos, não sei nem se você tem raízes em Cristo, alguma espécie de raiz em Cristo. Talvez as suas raízes estão já no mundo. Você tem recebido os nutrientes podres do mundo, que não tem deixado você frutificar. Mas nós usamos uma palavra, não sei se essa palavra é feia aqui, mas nós usamos uma palavra lá no Ceará para pessoas que não crescem, né? Pessoas desnutridas, por exemplo, a palavra é entanguido. Vocês usam essa palavra aqui ou nunca ouviram falar? No interior a gente usa essa palavra. Muitos crentes têm sido crentes entanguidos, né? Não têm desenvolvido de jeito nenhum, não têm crescido. E Paulo continua e diz que quando nós estamos com as nossas raízes fixadas em Cristo, alicerçados em Cristo, nós confirmamos a nossa fé, nós certificamos, nós ratificamos a nossa fé. É isso que ele diz no versículo 7 ainda: nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ação de graças. Quando nós fixamos as nossas raízes em Cristo e alicerçamos os nossos alicerces na pessoa de Cristo, nós confirmamos a nossa fé, nós ratificamos a nossa fé. Nós podemos ter certeza que a nossa fé é uma fé frutífera e que nós podemos continuar em Cristo. E essa fé, ela foi recebida por fiel instrução de Epáfras na vida dos crentes de Colossos. É necessário, portanto, que para que ratifiquemos a nossa fé, para que tenhamos uma vida frutífera com as nossas raízes e alicerces fixados em Cristo, é necessário que se haja uma transmissão fiel de quem Jesus Cristo é, como nós já bem ressaltamos nos versículos, nas pregações anteriores. Irmãos, ter uma vida constante é reconhecer o senhorio de Cristo, é alicerçar-se e fixar as raízes em Cristo, mas é também crescer em ação de graças, crescer em gratidão. Veja o finalzinho do versículo 7: crescendo em ação de graças. A ideia é que à medida em que nós fixamos as nossas raízes em Cristo, os nossos alicerces em Cristo, confirmamos a nossa fé, ou ratificamos a nossa fé, a atitude que nós temos então é gratidão. O resultado é gratidão. Irmãos, Paulo nos ensina que a gratidão é uma parte essencial para a permanência em Cristo. Crescer em ações de graças fortalece o nosso relacionamento com Ele. Os colossenses precisavam olhar para o fato de que as suas vidas dependiam de Cristo unicamente, e que a sua permanência em Cristo nada mais era do que uma ação graciosa de Deus na vida deles, que os levavam então a viver em constante gratidão. Os particípios aqui, as expressões ratificados, edificados, elas estão no grego na voz passiva. A ideia de que nós somos colocados em um lugar para que as nossas raízes cresçam ou se aprofundem, e nós somos colocados em um alicerce firme, que é Cristo. A ideia é que nós somos colocados em um local, em um solo por Deus, que nós somos
colocados em um alicerce firme por Deus. A ideia é que Cristo faz isso por nós, Deus faz isso por nós, nos enraizando e nos edificando em Cristo. Lembram que eu falei que existem as duas verdades, a responsabilidade nossa e a soberania de Deus? Deus nos coloca em Cristo com as nossas raízes para que nós aprofundemos as nossas raízes e nos alicercemos em Cristo. Não somos nós mesmos que fazemos isso, mas Deus faz isso por nós, apesar de que nós temos a nossa responsabilidade, tá? E a gratidão se torna de fato uma ação de graça quando nós reconhecemos isso, porque não depende de nós isso, é graça de Deus. A gratidão se torna real quando nós reconhecemos então que aquilo que nós somos e temos em Cristo é graça de Deus. Então a ação de graças é uma gratidão pela graça de Deus, pelo dom de Deus, pelas dádivas de Deus na nossa vida. Os colossenses então, entendendo isso, olha, vocês foram colocados com raízes no solo que é Cristo. Aprofundem então. E a reação deles seria: nós somos gratos. Mas essa gratidão, ela não é uma gratidão pontual, é uma vida de gratidão. Paulo entende também, irmãos, que a gratidão é um importante elemento para o combate às falsas heresias, os falsos ensinos. Por quê? Porque a gratidão a gratidão nos conduz a se satisfazer em Cristo somente e não precisarmos buscar nada mais além de Cristo. A gratidão nos conduz a nos satisfazer completamente em Cristo, a não buscarmos outras fontes de alegria, porque nós já somos satisfeitos, já estamos satisfeitos em Cristo e que não precisamos mais nada além de Cristo. Então a gratidão nos conduz a isso, nos conduz à satisfação. Nós somos gratos porque nós estamos satisfeitos em Cristo. Buscar as coisas do mundo, buscar algo mais além de Cristo, é não estar satisfeito com Cristo, é não buscar aquilo que de fato vai satisfazer a sua vida. C.S. Lewis diz, se eu não me engano foi C.S. Lewis, ele diz que aquele que busca as riquezas deste mundo está buscando coisas muito pequenas, está querendo se satisfazer em coisas mínimas. Mas aquele que busca a satisfação em Cristo, de fato encontra completude. E a ideia de gratidão aqui é isso: nós somos completos em Cristo, nós estamos satisfeitos na pessoa de Cristo. Então, diante dessa verdade, aqueles que são alvo da graça vivem uma vida constante de gratidão. Eles não são gratos em alguns momentos, mas em todas as circunstâncias das suas vidas. Eles não são gratos por uma coisa apenas, mas por tudo aquilo que Deus dá, independentemente das circunstâncias, independentemente das situações, sendo elas boas ou ruins. Aquele que está firmado em Cristo, aquele que permanece em Cristo, vive e desenvolve uma vida de gratidão constante. A gratidão é, em suma, irmãos, a alegria pela graça de Deus. Gratidão é a palavra que mais deveria sair, que mais deveria estar no nosso coração. Reconhecer a graça de Deus em nossas vidas é entender que nós não somos absolutamente nada, que nós não podemos nada, mas que Deus absolutamente nos dá tudo o que precisamos. Então, ser grato é isso, é reconhecer a nossa pequenez
e reconhecer a grandiosidade do doador, que é Deus. Então, de fato, nós iremos viver uma vida de gratidão suficiente quando nós entendemos isso. Irmãos, para concluir, para permanecermos em Cristo, ou termos uma vida constante, uma vida cristã constante, é necessário conhecer quem Jesus Cristo é, reconhecer o seu senhorio sobre nossas vidas. É necessário fundamentarmos em Cristo e expressarmos constante gratidão. Paulo exorta os crentes não apenas receberem algo de Cristo, mas receberem a Cristo, a viverem de acordo ou dignos do Senhor, construindo então uma relação íntima, duradoura e permanente com o Senhor Jesus Cristo. Você está disposto a desenvolver uma vida assim? Você tem vivido uma vida ociosa? Experimente conhecer Cristo de fato. Experimente conhecer quem Jesus Cristo é, estudando a sua palavra, orando, e assim você terá uma vida frutífera, uma vida que não é ociosa. Você não se tornará um crente entendido, né? Você se tornará um crente frutífero, grande, bem nutrido. Amém? Vamos orar. Amado Deus, muito obrigado porque o Senhor nos transportou do reino das trevas e nos colocou com nossas raízes no solo que é Cristo. Nos ajuda então a fundamentarmos os nossos alicerces em Cristo e a aprofundarmos as nossas raízes em Cristo, de modo que consigamos nutrientes necessários para a nossa nutrição espiritual. Não nos permita sermos crentes inativos, mas frutuosos no pleno conhecimento do Senhor. Nós te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus Cristo, a quem amamos. Amém.